economia. Não só, né, além de tratar a economia, fazer com que ela vá para o rumo certo, a redução da inflação, como segurar a inflação. Esse é o assunto, inclusive, dessa sexta-feira, de extrema importância. Saiu o resultado do IBGE, é a nossa manchete principal neste momento. A inflação oficial no Brasil estourou o teto da meta no ano passado. E essa é uma das grandes preocupações do ministro Fernando Haddad, que além de cuidar da inflação, tem que cuidar da fake news, como estava dizendo aqui o Zanini. Sim, tem que cuidar, porque não tem jeito, né? A inflação, o IPCA, fechou 2024 em 4,83%. E tem vários vilões aí para esse número. Carnes, gasolina, planos de saúde. E aqui na nossa manchete fala, inclusive, a laranja com uma alta de 48%, o café com 40% de aumento em 2024. A gente fez já a reportagem aqui, assinada pela Juliana Moraes. Para quem quiser mais detalhes, tá na nossa página. Quais são os itens que mais encareceram o ano de 2024 e por que o teto da meta da inflação foi acima disso, né? Gasolina, plano de saúde, alimentação fora de casa, laranja, café, leite. Foram esses itens aí que mais pesaram no bolso do brasileiro em 2024, segundo os dados que foram divulgados agora pela manhã pelo IBGE. A lista considera não apenas a variação percentual acumulada ao longo do ano passado, como também a contribuição de cada item para o cálculo do índice do IPCA, que é a inflação do país, né? E aí a gente tem a lista aqui, ó, as contas que mais pesaram, para a gente mostrar aqui para nossa audiência a lista, ó, a gasolina, um aumento de 9,71%, plano de saúde, quase 8%, refeição fora de casa, leite, 18%, café, quase 40%, carne, 21%. Né? E aqui as explicações também, o porquê dessa inflação mais alta em cada um desses itens. A reportagem completa já na nossa página. Ô Thales, o que o governo vai fazer para conter essa inflação em 2025? O quanto isso impacta no governo Lula, que começa agora em 25 ao seu terceiro ano? Só antes colocar uma questão, que é a questão desse vídeo do Haddad. Ele enviou ontem uma notificação extrajudicial ao Facebook, a AGU, a Advocacia Geral da União, a pedido do Haddad. Uma notificação extrajudicial ao Facebook para pedir a remoção do vídeo em até 24 horas. Isso vai servir um pouco como teste para o comportamento dessas big techs diante desse tipo de fake news, de notícia mentirosa, e que se retira do ar logo assim que é pedido, diante de você mostrar, olha, isso aqui é falso, por favor, retirem do ar. Então, é um primeiro teste para ver como é que vai se portar o Facebook nesses novos tempos, depois desse anúncio do Zuckerberg, em relação a essas fake news. Isso é uma coisa. A outra coisa é que, realmente, a oposição notou que, não só a oposição, mas as forças contrárias ao governo notaram que a questão econômica é fundamental. Fundamental. Boa parte, esse índice de inflação ter superado, a taxa de inflação ter superado a meta, o teto da meta era 4,5%. Superou, não muito, mas superou, 4,83%. Um dos motivos para esse aumento da taxa de inflação foi o verdadeiro ataque especulativo que houve à moeda. Você teve o dólar supervalorizado, houve um pânico em relação à moeda no final do ano, que provocou, quando você aumenta o dólar, você aumenta o preço da importação de produtos, uma série de coisas, aumenta, inclusive, obriga o Banco Central a aumentar os juros, quer dizer, você cria um problema econômico muito sério. E diante daquele verdadeiro ataque especulativo que houve à moeda brasileira na virada do ano, esse estouro da meta de 0,23% não é tão grande assim. E por quê? E por que não foi tão grande assim? Porque os fundamentos econômicos não estão tão estourados como o dólar fez parecer, o aumento do dólar fez parecer na virada do ano. Nós estamos com as contas
públicas razoáveis, um déficit público que foi menor do que o esperado, muito menor, foi um déficit público de 0,5%, se eu não me engano, muito menor do que o esperado. Quer dizer, os fundamentos econômicos não justificaram aquela mudança no dólar que houve e que foi decisiva na taxa da inflação. Então tem isso também que tem que ser visto. É claro, também tem a questão das contas públicas. O governo vai ter que ver isso, vai ter que mexer nisso e vai ter. Não adianta você ficar dando murro em ponta de faca no mercado. Você vai ter que ter uma certa flexibilidade para o que o mercado está pedindo, porque senão virão outros ataques desses que ocorreram na virada do ano. Então você vai ter que ceder, vai ter que acertar as contas públicas um pouco mais, apertar um pouco mais, de preferência, e no andar de cima ainda não foi apertado o suficiente. A questão creio eu, a questão da desoneração da folha de pagamento não foi tocada, precisa ser tocada. E o mercado já vai reagindo. O mercado já vai reagindo a esses números do IBGE, não que não fosse esperado, né? A gente já esperava essa inflação acima do teto nesse balanço de 2024. Agora, neste momento, a Bolsa de Valores de São Paulo, que abriu em alta mesmo com esse dado, já inverteu e agora opera em queda. A Bolsa de Valores de São Paulo abriu em alta nessa manhã, mas agora já está em queda de 0,12%. E o dólar comercial, que abriu em leve alta, já começa a subir mais. A alta neste momento do dólar comercial é de 1,14% e ele já vai ultrapassando aí os R$ 6,11. Então, mais uma alta do dólar. Para quem está conosco na TV, um intervalo e voltamos em instantes. A gente continua falando aqui pelo YouTube. Ô Fábio, tem aí essa inflação que é uma dor de cabeça do governo. É possível reverter isso em 2025? É uma dor de cabeça, eu acho que menos pelo número geral, 4,83, que é um estouro da meta, mas não é um estouro enorme. Claro, muito ruim estourar a meta, né? Não se discute. Mas também não chega a ser uma disparada inflacionária. Mas o problema é que alguns itens fundamentais para as classes mais baixas subiram muito. Você mesmo citou alguns aí que estão na manchete do UOL, né? Então, a inflação de alimentos está muito alta. Alguns produtos fundamentais para a população de classe mais baixa, classe média, estão altos. Passagens de ônibus subiram. Muito possivelmente, os preços dos combustíveis que estão sendo represados, por enquanto, pela Petrobras, vão subir também, não vão aguentar, porque o dólar também não para de subir. Então, isso é ruim para o governo. Isso é muito preocupante. E, além disso, para você coibir esses índices de inflação, o remédio é elevação de taxa de juros. O Banco Central já começou uma forte elevação na taxa de juros no ano passado e vai prosseguir esse ano aí ao longo do primeiro semestre, com certeza. Taxas de juros mais altas significam crescimento menor, possivelmente um aumento da taxa de desemprego, embora o desemprego seja muito baixo. Ninguém imagina que o desemprego vai disparar, mas pode haver uma certa piora. Então, é uma dor de cabeça para o governo. O governo vai ter que entrar em 2025 com essa missão de debelar esses números, de controlar esses números, porque inflação alta é veneno político. Para a popularidade de um governo, de um presidente, nada pior do que a inflação, né? É pior do que o desemprego, é pior do que uma economia parada, porque a inflação atinge todo mundo, né? O desemprego atinge quem está desempregado, né? Uma parcela da população. Agora, a inflação, ela é ecumênica, ela pega todo mundo. Então, como é que o governo vai resolver isso? Vai ter que... Só um pouquinho, Diga. Fábio. A gente está voltando com o pessoal da TV e o Fábio acabou de trazer uma frase muito importante. A gente está repercutindo os números que saíram hoje do IBGE, a alta da inflação acima do teto e aí a quantidade de produtos que estão com o preço lá em cima. E alguns deles, aí você falou até agora há pouco, né? A inflação alta é veneno no governo, é veneno para o governo. O quanto isso é difícil para o governo, principalmente quando o próprio governo fez promessas e anúncios. Aí a gente fala, por exemplo, da picanha
e da cervejinha, que o Lula falava, né? Ah, porque vai ter picanha e cervejinha. A Folha, inclusive, acabou de colocar aqui, ó, na reportagem. O preço da picanha e da cerveja subiram no Brasil nesse terceiro ano aí, nesse terceiro governo Lula, né? É o que apontam os dados do IBGE hoje. Né, os valores são esses aqui, ó. No ano passado, a picanha acumulou uma inflação de 8,74, então subiu acima da inflação, após uma queda de 10,69 em 23. Então, 23 foi realmente um ano de queda da picanha, 24 de alta. Já a cerveja avançou 4,5% em 2024, depois de uma elevação de 5,29 no ano anterior. E aí, então, é isso, né? Além do veneno, tem essa picanha e cerveja em alta que também não vão ajudar o discurso do Lula, né, Fábio? Eu acho que a picanha vai perseguir o Lula até o final do governo. Essa promessa que ele fez aí da picanha gate, né? O Haddad até falou que vai trocar pelo filé mignon, né? O Haddad falou assim, não vai ser picanha, vai ser filé mignon. Eu acho que é capaz de virar um alcatra aí, ou sei lá, um colchão duro, vamos ver, né? Mas o fato é que alguns desses produtos, realmente, eles estão com uma inflação maior do que a inflação na média. Então, você não pode olhar apenas a média, o índice médio. Você tem que olhar algumas coisas mais específicas que podem causar um problema sério político para o governo. E o governo vai ter que entrar em 2025 com uma prioridade de tentar reduzir esses índices. Vai ter alguns fatores favoráveis, por exemplo, a safra agrícola esse ano prevê-se que vai ser uma safra melhor, isso ajuda a baixar os preços dos alimentos. É provável que o dólar tenha alguma acomodação ao longo do ano, houve um exagero nessa disparada do dólar, muito por causa fatores externos, como a eleição do Donald Trump, por exemplo, né? Há uma certa dúvida sobre que tipo de política econômica o Trump vai implementar, se realmente vai haver um protecionismo muito alto. Enfim, algumas coisas estão um pouco exageradas nesse câmbio que prejudica a inflação, mas o fato é que o governo vai ter que reconquistar essa confiança do mercado durante esse ano, reconquistar a credibilidade fiscal que ficou abalada em certo sentido, e essa preocupação de que a inflação não cause um efeito muito grande na popularidade do presidente Lula, que preocupa em alguns aspectos. A gente vai chamar a Jamil Chad também para nos falar sobre assuntos internacionais e de Maduro. Só um pitaco nessa picanha aí, ô Thales. O que o Lula vai fazer com a história da picanha aí? Que ele prometeu picanha mais barata e tudo mais. E aí agora tem isso. A oposição vai bater nisso e é difícil. E aí não é fake news, né? Inflação subindo, café com uma alta dessa, laranja. Coisas que o brasileiro consome muito. É difícil, hein? É difícil e não tem jeito. Picanha enquanto estiver alta, estará alta. E você não pode intervir a este ponto no mercado. Isso é o mercado, é como vai ser. Agora, caso consiga controlar um pouco as contas públicas, caso consiga acalmar o mercado, evitar um novo ataque especulativo, aí é possível. O problema sério dessas coisas é o que ocorreu nos Estados Unidos. Depois que sobe, é difícil voltar atrás, abaixar. E aí fica na consciência das pessoas, na memória das pessoas, que aumentou o preço e que o preço está alto. É a chamada carestia. A pessoa não pensa só, agora abaixou em relação a ontem. Não, está alto. Está alto. Então, enquanto estiver alto, é ruim para o governo. E não tem como você atuar especificamente, vou forçar a baixar o preço da picanha, não tem como. Agora, como diz o Haddad, né? Se der a sorte de o filé mignon subir menos que a picanha, aí ajuda, mas não há muito o que fazer. Só há o que fazer você cuidar dos parâmetros macroeconômicos. E esses ainda estão sob certo controle. E aí sim, aí você tem discurso para debater com o mercado. Olha, isso aqui, e apontar, isso aqui é especulação. Aí sim, mas se você não mantiver os parâmetros macroeconômicos razoáveis, aí não tem jeito.
Quem tá igual você coçando a cabeça, o Thales, ele quando fica, ele começa a coçar a cabeça. Sabe quem é? O Galípolo. É ele que vai ter que explicar, ó. Já tá na nossa página, inclusive, o Gabriel Galípolo, que há menos de um mês no cargo, né? Tá, nem um mês como presidente do Banco Central. Fica para ele a missão. Ele vai ter que encaminhar uma carta aberta ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para explicar o estouro da meta da inflação no ano passado. Normalmente, o remedinho para a inflação que se dá é taxa de juros mais alta. E aí, vamos ver se ele vai ter coragem disso ou não. Não é ele totalmente, né? Mas o Banco Central como um todo. É um pepino aí pela frente, né, ô Fábio, que o Galípolo vai ter. Pois é, já começa bem, né, coitado? Não é nem culpa dele, mas ele já vai ter que começar escrevendo a cartinha ali para dizer por que a meta não foi cumprida. O Galípolo está numa posição difícil. Ele, no final desse mês, vai ter a primeira reunião do Copom, do Banco Central, que ele vai comandar, e que fatalmente vai aumentar os juros. E aí eu quero ver a reação, né? Vamos ver qual vai ser a reação da Gleisi Hoffmann, por exemplo, presidente do PT, que passou o mandato inteiro criticando duramente o Roberto Campos Neto pelos aumentos na taxa de juros. Só que o Roberto Campos Neto era um bolsonarista, entre aspas, né? Foi indicado pelo Bolsonaro, votou no Bolsonaro, com camisa do Brasil. O Gabriel Galípolo é um petista, é um aliado do Lula, só que vai ter que muito provavelmente fazer a mesma coisa que o Roberto Campos Neto vinha fazendo. O remédio para a inflação não tem jeito, é juros. Quer dizer, o remédio de longo prazo é credibilidade, é ajuste fiscal, é produtividade, são reformas. Só que esse tipo de coisa tramita durante anos, demora muito tempo para fazer efeito, são medidas estruturantes da economia. Para você dar uma paulada na inflação de maneira mais imediata, não tem segredo, é juros na veia. E o Galípolo vai ter que fazer isso. Se ele não fizer isso, ele vai perder a credibilidade dele junto ao mercado, junto à Faria Lima. E aí, isso ele não vai querer de jeito nenhum, até porque ele é um produto da Faria Lima, ele já foi presidente de banco, enfim, ele tem ali uma relação com o chamado mercado, né? Essa instituição aí meio estratosférica que é o mercado. Então, ele vai ter que escrever a cartinha, ele vai ter que aumentar os juros e ele vai ter que aguentar as críticas na orelha dele de Gleisi Hoffmann, de outros líderes do PT. E vamos ver como é que ele vai administrar. Ele é um sujeito muito habilidoso. O Gabriel Galípolo é muito habilidoso, muito bem conectado, muito gentil, muito inteligente, mas ele vai ter que botar tudo isso à prova agora, no final do mês, quando ele elevar os juros novamente.